Olá, seja muito bem-vinda a mais um Café com as Leoas. E nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre método, como é que a gente cria método, de onde é que vem o método, o que é esse negócio de método, o que é importante. Então, eu vou recebendo aqui as pessoas. Se tu tá assistindo essa live no replay, passa ela um pouquinho pra frente. Pra começar a entender, né, quando efetivamente a gente começar o conteúdo. Mas essa live vai ser uma grande divisora de pensamentos. Bom dia, mulherada. Desculpem. Vai ser uma grande divisora de antes e depois, porque eu vou contar pra vocês como é que eu criei o meu método, como é que vocês vão criar o método de vocês e por que isso é tão importante. Bom dia, bom dia. Ai, que bom ter vocês aqui, lindonas. Muito obrigada, vocês vão amar. Gente, peguem papel e caneta e o café de vocês, ó, que hoje a gente vai ter muito conteúdo. E vocês vão entender por que é importante a gente olhar para o nosso método. Eu tô assim, hoje, gente, bem de casa, tipo, de roupão, literalmente de casa. Mas é sobre isso. Então, o que acontece, gente? Eu quero falar sobre duas coisas aqui com vocês. A primeira coisa que eu quero trazer, e que eu sei que é bem importante, é quando a gente tá... Ontem mesmo eu fiz uns stories. Olá, Aline. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Vamos entrando. Ontem mesmo eu fiz uns stories falando sobre a questão de como a gente se sente, né? De às vezes a gente olhar pra tudo que a gente já passou, a gente olhar para as nossas coisas, a gente não valorizar o nosso crescimento, a gente não valorizar o que a gente atingiu. E isso é um negócio, eu fiquei 3 dias fora, viajando, foi uma viagem super curta, a gente foi pro Beto Carreiro. Mas foram 3 dias que me fizeram pensar muito, assim, em tudo que eu já construí na minha vida e tal. Eu quero trazer um pouquinho sobre isso aqui com vocês também, como eu tinha falado nos stories, e a gente vai falar sobre a questão do método. Então, sejam muito bem-vindas quem tá entrando aí. Só pra eu entender, quem aqui já é minha aluna, ou é leoa daqui, ou me acompanha há muito tempo, manda um leãozinho, o emoji do leãozinho. E quem tá chegando agora, manda o do gatinho. Quem nunca me viu, tá chegando agora, manda um gatinho. Quem já me conhece aí e já tá comigo, já é minha aluna, manda a leoazinha. Então, vamos lá. Qual é a grande questão que a gente tem que pensar? Quando a gente começa a fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente tem a tendência a olhar só pra frente. Isso é muito bom pra gente ir além. Só que qual é o grande problema? Ó, Leo. Qual é o grande problema? Gente, estou assim, ó. Deu, acho que deu. Desculpa. Qual é o grande problema nesse sentido? Quando a gente só olha, né, pra frente. É que a gente esquece de olhar tudo que a gente passou por trás. Ó, gatinhas, leoas, beleza. A gente esquece de olhar pra trás. A gente esquece de olhar... temos leoas, temos gatinhas. Daqui a pouco vocês vão se tornar leoas, mulher. Quando vocês chegam aqui, a gente vira a nossa comunidade de leoas sábias. Vocês vão se tornar leoas muito sábias. E eu sou muito orgulhosa de ver vocês se tornarem leoas. E qual é a grande questão? Então, quando a gente vai, né, crescendo e vai olhando e tal, a gente tende a só querer olhar pra frente. Eu quero atingir aquilo, tá. E a gente esquece de olhar pra trás. E ontem a gente foi, né, num restaurante que eu ia quando eu era pequena. Minha infância inteira eu fui nesse restaurante, que é o Tartaruga, que é em Imbituba, na praia de Ibiraquera, em Santa Catarina. E aí eu tava lá, e minha irmã, foi eu, Pedro, meu marido e minha irmã. A gente foi pra essas férias. Mini férias, na verdade, foram 3 dias. E aí, nesse meio tempo, a gente tava conversando e tal. E aí a minha irmã, eu falei assim, nossa, como a gente era feliz. Bom dia, mulherada. Como a gente era feliz e não sabia, né? Eu falei, a gente era feliz e não sabia. Aí minha irmã falou, é verdade, mas assim, pensa o seguinte, daqui a 20 anos a gente vai estar aqui e vai dizer, nossa, como a gente era feliz naquele dia que a gente veio e não sabia. Porque o que acontece? A gente tem a tendência a esquecer dos nossos perrengues que a gente passou e só olhar e só lembrar da parte boa. Isso é muito bom, nosso cérebro ele meio que nos protege pra isso, pra gente só olhar pra parte boa. Qual é o grande problema em relação a isso? É que a gente sempre vive naquela coisa de, eu era feliz naquela época e eu não me dava conta. Então, a gente esquece de pensar como a gente é feliz hoje
e a gente não se dá conta do que a gente tem. Quem nunca passou por isso? Gente, podem interagir, eu adoro conversar com vocês. Então mandem perguntas, vamos trocando pra gente conversar. E qual é a grande sacada da coisa? É a gente enxergar o que a gente sempre buscou e a gente começar a contextualizar, né? Começar a pensar assim, caramba, eu tava nesse lugar e hoje eu tô aqui. E tem uma coisa que eu sempre falo, inclusive no Nasce o Empreendedor eu falo muito, né? A gente se torna muito boa naquilo que a gente faz muito. Seja estudar, seja empreender, seja ir pra academia, seja cozinhar, seja ficar jogado no sofá. A gente se torna muito bom em fazer aquilo. Então, a gente tem a possibilidade de potencializar algo para que aquilo se torne maior. E então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui é esse conceito de a gente enxergar todo o nosso avanço até aqui. E aí, a gente honrar isso e falar, caramba, eu tô crescendo. E aí, onde é que entra esse negócio de método? Por que esse método é importante? Por que a gente tem que olhar para o nosso método? Onde é que a gente vai contextualizar isso aí? Porque quando a gente vai entender e a gente vai criar o nosso método, primeiro que ninguém nos explica por que isso existe, por que isso é importante e tudo mais. E eu vou trazer isso para vocês, então prestem muita atenção. Agora a gente vai começar aqui a pegar papel e caneta, quer dizer, a usar papel e caneta, então, e o café de vocês, para vocês se acordarem comigo nesse feriado. Então, qual é a grande questão? Primeiro ponto. Durante muito tempo, eu acreditava em algumas coisas que pra mim eram... estou em um caos nesse sentido de enxergar em que lugar estou e como chegar onde eu quero chegar. Esse como tá incomodando, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Assim, eu vou trazer esse assunto mais ao longo do dia nos meus stories, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje porque o método, ele entra muito nesse lugar, Mônica. Muito, muito, muito. E o porquê que acontece? Quando eu comecei a empreender, quando eu comecei o meu negócio, eu tinha muito forte na minha cabeça que eu queria trazer... Eu sempre gostei muito do cuidado das coisas. Eu sempre... É muito louco, porque assim, eu sou muito 880. Assim como agora eu tô na cozinha da minha casa, de pijama, com o cabelo preso, conversando com vocês, e eu acho isso normal, preciso ter um método pra organizar minha vida e negócio pra poder prosperar. Exatamente. Assim, a gente vai entender, Magda, tu vai entender que isso muda o jogo. Então, preste atenção. Assim como eu sou essa pessoa, que eu sou, assim, hoje eu tô do jeito que eu acordei, escovei os dentes, lavei o rosto, prendi o cabelo, botei um chambre aqui, um roupão, sei lá o que, e vim fazer live com vocês. E pra mim isso faz parte da minha forma de posicionamento, inclusive, porque eu não sou aquela pessoa sempre arrumada e não vou conseguir ser. Ao mesmo tempo, eu tenho muita qualidade. Por exemplo, eu gosto muito, as minhas aulas, no curso, elas são todas gravadas com uma câmera profissional, editadas. Eu e minha equipe, a gente se preocupa muito com essa questão. Por quê? Porque eu gosto disso. Eu sempre me posicionei muito como a mulher da experiência. E o que significa? Quer dizer, eu sempre... Olhem, aí que tem a questão do mestre. Eu sempre achei que todo mundo via esse negócio da experiência. O que é experiência? Eu me preocupo muito com a experiência de vocês. Em todos os sentidos. Então, eu olho e pra mim, eu quero que vocês tenham uma experiência legal. E pra mim, por isso me identifiquei contigo. Que bom, então fica aqui que tu vai gostar. Então, olha só. Eu acho que quando a gente faz uma live na cozinha da minha casa, a gente se aproxima. Eu não tô fazendo isso por desleixo. Eu tô fazendo isso porque eu acho que a gente fica mais próximo. Por quê? Eu sou a mentora de vários de vocês, direta quando vocês entram nos meus cursos e mentorias e indiretamente quando a gente tá aqui conversando. Então, eu gosto de ter essa questão, dessa quebra. Ao mesmo tempo, quando eu tô lá dentro, quando a gente tá lá estudando uma planilha e tudo mais, eu tô numa postura um pouco mais, digamos, não é professora, mas é um pouco. Então, o que acontece? O conceito de experiência sempre foi muito forte na minha vida. Por exemplo, eu falo pra vocês, peguem o café. A gente tem uma live que se chama Café com as Deus. Tudo, eu sempre pensei muito na experiência. E pra mim era uma coisa muito natural. E aí, quando eu comecei a empreender, principalmente dentro do digital, eu entrei com isso na cabeça e eu fui pro mercado. E aí eu comecei a entrar em mentorias, em masterminds, em vários lugares e tal. E o que acontece?
como o mercado não olhava para isso, o mercado me fez querer acreditar que isso não era importante. E que, cara, pra que experiência, isso é uma bobagem. Por exemplo, no meu primeiro... Na segunda turma do meu curso, quando eu fiz um lançamento em 2020, eu fiz uma coisa. Eu peguei uma... Na época ninguém fazia esses negócios de press kit, esses negócios era tudo nada a ver, as pessoas não usavam. O que eu fiz? Eu peguei todas as minhas alunas que tinham entrado na primeira turma e eu levei pra todas elas, mandei, né, pra todas elas uma caixa com a xícara do Nasce uma Empreendedora, com um marca-texto, com post-it, com estabilo e uma cartinha feita por mim. Cada caixa eu personalizei, eu embalei, eu fiz a caixa, tal, porque eram relativamente poucas alunas, acho que eram tipo umas 15 alunas por aí. Eu fiz as caixas e mandei pra todo mundo. E aí eu fiz o seguinte: para as 10 primeiras alunas da segunda turma, elas também receberiam essa caixa. E aí, quando eu fiz isso, as pessoas do mercado falaram: Catarina, isso é bobagem, foca no que importa, isso não vai te dar resultado nenhum, biriri, barará, bururu, para com isso, não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, eu meio que entrei num conflito interno, e eu falei o seguinte: cara, essas pessoas que estão me falando isso, elas têm muito resultado, então eu não vou fazer o que eu acredito, eu vou fazer o que elas estão me dizendo, porque elas sabem mais do que eu. E afinal de contas, eu tô aqui pra ouvir elas e tal, eu não vou fazer o que eu tô fazendo. E aí eu peguei tudo isso que pra mim é fundamental e deixei de lado. Porque eu tinha que focar no que fazia mais resultado pra mim. E sabe o que aconteceu? Quem aí chuta o que aconteceu? Alguém entendeu o que aconteceu? Eu vou dizer pra vocês. Os meus resultados, eles não ficaram maiores. As coisas não ficaram mais fáceis. As coisas não ficaram mais fluidas. As coisas não ficaram mais gostosas. As coisas ficaram mais difíceis. E eu dizia, gente, não sei o que, tá mais difícil. E por que isso aconteceu? Por que as coisas ficaram mais difíceis pra mim? Porque eu não ouvi aquilo que fazia sentido pra mim e eu fugi disso. Eu foquei naquilo que as pessoas estavam me dizendo. E aí, o que eu quero trazer pra vocês? Como é que foi a minha virada de chave? Quando eu voltei a trazer aquilo que pra mim era importante. A minha metodologia, ela envolve muito aquilo que é importante pra mim. E a de vocês vai envolver o que é importante pra vocês. E aí, deixa eu contextualizar. Não significa que eu vou dizer, tudo que eu quero eu vou trazer pra cá. Não, a gente vai entender agora como é que a gente vai criar isso na prática. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente tem coisas que a gente acredita que nos fazem acreditar que não é importante a gente olhar. E aí, o que acontece? A gente não olha pra aquilo ali. E aí, a gente não tem o resultado que a gente gostaria. E aí, as coisas... A bola de neve vai ficando cada vez maior. Então, Quando a minha chave virou, quando eu voltei a potencializar a experiência na minha vida. Por quê? Eu sempre acreditei em experiência. Eu sempre olhei para as experiências. E eu não sou a pessoa que me posiciona como, nossa, experiência tem que ser um negócio caro, bro. Não, eu fiz até um stories no domingo falando sobre isso. Não sei se vocês viram. Eu fui num restaurante que tinha um cardápio pet. Tipo, tinha comida para pets. Assim, era um lugar super legal em Balneário Camboriú, tá? Eu tinha uma parte do cardápio que era pra pets. Gente, pra pets. Olha que beleza. Enfim, e aí o que acontece? Quando é que a gente começa a entender e olhar pro nosso método? Tem alguns pontos que a gente vai falar a partir de agora. Então, vamos entender o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que pensar... Eu quero que vocês anotem o que vocês acreditam. O que você acredita? Quais são as tuas crenças? Quero que tu pegue um papel e uma caneta e comece a escrever todas as tuas crenças. O que tu acredita? O que é importante pra ti? Por exemplo, pra mim, experiência é tudo.
Se eu vou num lugar e a iluminação, o lugar podia ser incrível, e a iluminação é ruim, eu penso, caramba, como a pessoa tá perdendo a experiência que ela poderia ter. Se eu vou, sei lá, se eu vou num... Se eu vou num lugar que tem uma música que tá me incomodando, e assim, o que acontece, tá? Eu tenho TDAH, então a minha cabeça ela é muito mais sensível. Só que eu tinha dois caminhos. Ou eu ficava sofrendo, ai meu Deus do céu, ou eu começava a potencializar o meu negócio olhando para aquilo que eu tinha. Então, essa minha hipersensibilidade me potencializou muito meu negócio. Então, o que eu quero que vocês escrevam? O que vocês acreditam? Cada como assim? Quando vocês acordam de manhã assim e as coisas estão muito fortes para vocês, quais são as crenças de vocês? Por exemplo, eu acredito muito que empreendedorismo é o melhor caminho. E aí eu vou perguntar pra vocês. Deixa eu até interromper aqui pra ficar melhor. Empreendedorismo é o melhor caminho para todo mundo? Com certeza não. Mas eu acredito que empreendedorismo é o melhor caminho. E quem tá comigo acredita a mesma coisa. Por quê? Porque a gente consegue construir aquilo que a gente acredita. Porque dentro da CLT eu não consigo me encaixar naquele formato. Por quê? Porque eu tenho um pensamento nesse sentido de muita abundância. Eu acho que a CLT nos limita. Então, pra mim, o empreendedorismo, ele é o melhor caminho. E essa é a minha crença. Todo mundo vai concordar comigo? Claro que não. E tá tudo bem. Porque as pessoas não precisam todas concordar comigo. Mas eu preciso ter um grupo que acredite nas mesmas coisas que eu. Se vocês estão aqui, é porque muito provavelmente vocês acreditam nas mesmas coisas do que eu. Ou pelo menos em coisas similares. Se vocês acharem que, nossa, empreender é a pior coisa do mundo ou eu odeio empreender, vocês não vão me acompanhar. Faz sentido isso ou não? E, gente, isso que a gente vai fazer hoje, não achem que vocês vão acabar essa live sabendo tudo bonitinho. Vocês vão anotar as minhas perguntas e vocês vão ficar olhando para elas e fazendo durante alguns dias ou semanas, inclusive. Não é do nada que nasce o método. O método dele nasce no momento em que a gente... No momento em que a gente... Cheiro. Quando a gente começa a olhar pro nosso negócio... Oi, Joyce, maravilhosa. Como é que tu tá? Então, no momento que a gente começa a olhar pro nosso negócio... de uma forma... inteligente. Então, assim... A primeira coisa, o que tu acredita? Quais são as tuas crenças? E vocês vão colocar ali. O que vocês acreditam? Eu acredito que empreender é a melhor forma, eu acredito que experiência é tudo. Quando eu olho pra isso, eu enxergo o começo de um método nascendo. Beleza, entendi. A segunda pergunta que vocês vão fazer é a seguinte. Beleza, se eu tenho as minhas crenças... Se eu acredito nas coisas, se eu acredito que experiência é tudo, se eu acredito que empreender é o melhor caminho, a segunda pergunta é por que tu acredita nisso? E o porquê vão ser as tuas histórias. Quais são as histórias que tu conta, ou as histórias que tu tem na tua cabeça, que te fazem acreditar nas tuas crenças? Quais são as histórias que te fazem acreditar que, por exemplo, no meu caso, empreender é o melhor caminho? Que experiência é tudo. Quais são as histórias? Por que eu acredito nisso? Eu acredito que empreender é o melhor caminho porque durante toda a minha vida eu tentei vários formatos e eu enxerguei que nenhum lugar ia me permitir criar o que eu crio hoje. Eu acredito que empreender é o melhor caminho porque eu quero, por exemplo, ter esses dias de mini férias e as coisas continuarem acontecendo e o meu negócio poder acontecer de qualquer lugar. Eu acredito que empreender é o melhor caminho porque não é um caminho mais fácil, de jeito nenhum, mas é a única forma de eu colocar aquilo que eu acredito no mundo. Eu acredito que experiência é tudo porque várias pesquisas nos mostram que quando a gente coloca que a experiência, principalmente sensorial, né, tem várias formas de viver a experiência, a gente começa a ter muito mais resultado na nossa vida. A gente tem, por exemplo, assim, se vocês forem
sei lá, assistir TV no sofá no fim do dia, de noite, se jogar no sofá e assistir série, e nesse momento vocês tiverem uma luz, uma iluminação mais direcionada, a experiência de vocês vai ser melhor, o corpo de vocês vai relaxar mais. É o que eu acredito. Eu acredito em experiência porque a vida inteira, desde muito pequena, eu fui estimulada a viver experiências pelos meus pais. E quando eu vou mais além, eu descubro que as minhas avós também pensam muito nisso. Então, olhem como a minha vida tá contaminada positivamente o tempo todo de experiência. E aí eu trago isso pra mim, pro meu negócio. Só que são as histórias da minha vida. Vocês conseguem, começa a fazer sentido pra vocês? Então, primeiro a gente pensa, quais são as nossas crenças? Bom dia, Bárbara. Depois a gente pensa, por que vocês acreditam nessas crenças? E de novo, que nem eu falei pra vocês, não é nessa live que vocês vão sair com tudo isso redondo. Por isso que vocês vão escrever isso. E depois, gente, eu vou mandar pra vocês o resumão lá no nosso canal. Então estejam no canal. Pra estarem lá. Sim, beleza. E aí, então vocês já vão anotando as histórias de vocês. E aí, o que vai acontecer? Já entendi algumas coisas. Agora a gente vai começar a efetivamente pensar no método de vocês. Então, a terceira pergunta que a gente vai fazer é, então tá. O que tu acredita? Por que tu acredita nisso? E como é que tu vai transformar disso o teu método? Aí vocês vão me dizer, mas Catarina, sei lá, eu sou... Por exemplo, eu tenho uma loja de roupas. Que diabo eu preciso de um método? Tu precisa de um método. Tu precisa de um método desde a tua estruturação de vendas, do teu contato com o teu cliente, tu precisa de um método. Eu tenho um método para fazer com que as minhas leoas saiam da bagunça mental e construam um negócio onde elas vão se sentir seguras. No meu método, as pessoas saem daquela insegurança de achar que, putz, isso não é pra mim, eu não sou capaz, não vai dar certo, tal, e elas constroem um negócio, elas elaboram um negócio fundamentado desde o princípio, baseado naquilo que elas acreditam, para que elas consigam olhar pra frente e construir um negócio que dê resultado, que dê saúde emocional pra elas e que mostre pra elas que é possível, como foi pra mim. Hoje eu olho pra quantidade de alunos de mentorado de mulheres que já passaram por mim e eu penso, caramba, tipo, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Essa é a sensação que eu vejo. Eu digo, caramba, eu sei o que eu tô fazendo. Porque eu já ajudei muita gente. Então, a gente vai entender, a gente vai se fazer, 8 perguntas. E essas 8 perguntas, a partir de agora, vão fazer com que vocês fundamentem o método de vocês. Lembrando, vou falar de novo, não é do dia pra noite que a gente cria isso. Vocês vão ficar assim, essa pergunta vai ficar na cabeça de vocês alguns dias. E é legal vocês irem construindo essas respostas. Então, peguem, agora começa a parte realmente prática. A gente já fez essas 2 perguntas que vocês vão abrir a cabeça. Por que essas 2 perguntas são importantes antes da gente ir para a parte efetiva do método? Porque se a gente não se faz essas 2 perguntas antes, a gente cria coisas fundamentadas no que os outros acreditam. E a gente não olha pra gente. Olhem que loucura isso. Então, vamos começar a botar as mãos na massa. A primeira pergunta do método de vocês é: o que você vai fazer? O que você fará? E aí aqui a gente vai entender o que a gente vai oferecer. Por exemplo, no meu caso, o meu método é um método... Eu vou me trazer como exemplo só para contextualizar para vocês, tá? O que é o NUI, o Nasce Uma Empreendedora? É o meu método. Nesse método, eu ensino mulheres que ou já têm um negócio e se veem ali como autônomas, como prestadoras de serviço, ou mulheres que estão saindo do zero e que elas querem empreender. No meu método, eu ensino a pessoa, a mulher,
a olhar pra ela, a criar essa segurança que ela precisa para criar um negócio que pode mudar a vida dela. Por que eu digo pode? Porque empreender não é uma coisa fácil. Eu dou toda a base, tudo que ela precisa, ela vai passar por 3 etapas para que ela consiga construir um negócio que ela acredite. Um negócio que tem a cara dela, que tem os valores dela e que vai mudar a vida dela. Catarina, como assim mudar a vida dela? Ela vai ficar multimilionária em 2 meses? Olha, é pouquíssimo provável. Inclusive, se alguém ficar multimilionário em 2 meses, eu preciso desse depoimento, porque até então ninguém ficou multimilionário em 2 meses. Mas o que o meu método faz? Como é que eu mudo a vida daquela mulher? Eu mostro pra ela que ela tem valor. Eu mostro pra ela que o que ela acredita pode dar muito certo. Eu faço com que ela volte a confiar nela mesma, com que ela tenha segurança. Por quê? Porque o mundo inteiro nos ferrou pra dizer que a gente não era boa, que isso não era bom, que a gente não... Quem era a gente pra fazer tal coisa, que a gente tinha que seguir as regras, né, que alguém nos dizia, que a gente tinha que fazer... A gente não foi levada a crer que a gente era realmente boa. E aí, beleza, a gente tá num mundo de... as mulheres conseguem. E a gente tá vendo uma fase muito desafiadora, as mulheres principalmente. Porque o que acontece? A gente tá vivendo um momento onde a gente precisa de uma independência financeira, porque economicamente falando, a gente vive numa economia que a gente não pode mais... Não faz sentido mais a gente ter uma pessoa, por exemplo, sei lá, eu sou casada, aí eu vou ser a dona de casa e vou deixar com que o meu marido provenha tudo. Essa forma de ser, socialmente falando, ela funcionava muito bem até mais ou menos 30 anos atrás. Isso funcionava muito bem, era muito comum. Só que o que aconteceu? A gente viveu um mundo, e aí principalmente com a crise econômica e várias coisas que envolvem, né, a economia e todo o nosso mercado, o contexto histórico nos faz hoje, a gente tem que ir pro mercado. Só que o que aconteceu? Muitas dessas mulheres, elas não puderam se preparar, e aí elas foram, e aí a gente foi pra CLT. Tipo assim, a gente começou a operar no mercado da CLT, muito forte. Por quê? Porque o mundo precisava de mão de obra e a gente precisava de emprego. Só que com isso, a gente não conseguiu se desenvolver e principalmente entender o que a gente queria fazer. Porque o que acontece? Olhem a coisa louca. O que acontece? A gente vive num mundo onde as pesquisas, todo mundo sabe, uma mulher e um homem, a gente pega um cargo, tá? O mesmo cargo de, sei lá, de gestão numa mesma empresa. A mulher ganha mais ou menos 30% a menos do que o homem. O mesmo cargo, mesmo tudo, mesma responsabilidade. Então, o que aconteceu? A gente tava lá, primeiro como donas de casa, contextualmente falando, e aí do nada a gente teve que entrar no mercado. Por quê? Porque não tem mais espaço hoje pra, é muito mais improvável dentro, né, se a gente pegar a média das famílias no Brasil, ter um único provedor, tanto para um lado quanto pro outro. Então, o que acontece? As mulheres, elas têm que começar a trabalhar. Só que o que acontece? Elas não foram preparadas para isso. Mas Catarina, e se a gente for pegar contextos históricos, elas não foram. Então, o que a gente faz? A gente vai pro mercado, vai procurar empregos por aí, e a gente vai ganhar menos. E aí, o que acontece? Existe um caminho onde a gente pode... criar o nosso próprio negócio. Criar o nosso próprio... Tudo que a gente, né, acredita. Então, hoje o empreender... Quando a gente começa a empreender, a gente tem que olhar e entender qual é o nosso método. E o meu método, voltando, né, um monte, ele faz com que essas mulheres que estão aí, ou muitas vezes perdidas, ou às vezes não se sentindo capazes, ou em vários lugares e momentos, eu falo pra elas assim, eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre gestão, de uma forma prática, de uma forma não complexa, para que tu consiga montar o teu negócio, para que tu consiga pegar tudo que tu tem de bom e levar pro mundo, e ser remunerada por isso. É o meu método. Vocês conseguem entender? Então, o primeiro ponto é vocês entenderem o que vocês vão fazer no método de vocês. O segundo ponto é vocês entenderem pra quem que vocês vão fazer isso. Por quê? Tão importante quanto saber pra quem a gente faz é saber pra quem a gente não vai fazer. Porque assim,
Catarina, cheguei até aqui, estou querendo montar uma empresa e tal. Mas eu não quero... eu não sei, eu não acho que... Eu não quero trabalhar mais de 1 hora por dia. Eu quero que minha empresa dê muito resultado rápido. Não quero essa coisa de ficar tendo que estudar e tal. Não é essa coisa que eu acredito. Essa pessoa é minha aluna? Não. O meu método é para mulheres que queiram ajuda, que queiram viver numa comunidade, que queiram trocar, que queiram aprender, que queiram ensinar. O meu método, ele é para mulheres que... A maioria das minhas alunas, elas normalmente elas têm um filho, elas trabalham de casa e aí elas se sentem extremamente sobrecarregadas. O meu método ensina, inclusive, para elas como é que elas vão olhar para a vida delas de uma forma 360. Eu tenho aluna que diz assim: nossa, Cata, depois que eu comecei a fazer teu curso, tá, tipo, o meu casamento tá melhor. E o meu método não é para casamento. Mas o que acontece? No momento em que ela organiza a vida dela, que ela tem mais resultados em vários aspectos da vida, ela fica mais feliz. E ela tem a vida dela faz mais sentido. Em casa, com a família, filho, marido, enfim. Então, vocês têm que entender, a segunda pergunta é: para quem que é esse método de vocês? E vocês têm que... vocês vão escrever. É a tal da persona? É a tal da persona, mas aqui vocês podem simplificar a coisa, pensar: para quem que eu faço esse negócio? Se eu fecho o meu olho e penso assim, eu vendo, sei lá, eu vendo roupa. Pra quem que eu vendo roupa? Quem é o tipo de pessoa que eu vendo roupa? É uma pessoa que isso. Sei lá, eu faço bolo. Eu sou dentista. Quem é o tipo de cliente que eu atendo? Isso vale pra tudo, gente. Tá fazendo sentido pra vocês? Então, esse é o segundo ponto. Agora, a nossa terceira pergunta que vocês vão se fazer: a gente vai começar a entender quando que tu vai entregar o teu método, como é que vai ser o tempo de duração, como é que isso vai acontecer. Vamos pensar no meu caso. O meu método, né, é total sentido show. O método Nasce uma Empreendedora. Para quem que é esse método? É para mulheres que ou são prestadoras de serviço, ou são autônomas, ou estão querendo começar a empreender e elas querem nascer enquanto empreendedoras. Eu ensino toda a base, tudo que eu sei de gestão de negócios, para que elas se vejam como empreendedoras. Eu mudo a mentalidade delas, eu faço com que elas tenham muito mais segurança nelas mesmas. Então, o que e para quem? Quando? Como é que funciona isso? Então, o Nasce uma Empreendedora, ele acontece, se a pessoa executar ele de acordo com a minha orientação, em 9 semanas ela consegue fazer todo o método. Ela vai aprender e aplicar em 9 semanas todo o método. Necessariamente vai ser esse tempo? Não, tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, mas em 9 semanas ela vai fazer todo o meu método. Beleza. Então aqui nós vamos perguntar quando ou o tempo de duração. Por exemplo, se vocês fazem uma consulta, é o tempo de duração. Se vocês fazem... se vocês abrem turmas a cada tanto tempo, vocês vão colocar ali a cada 3 meses o tempo de duração. Aí a próxima pergunta que vocês vão fazer é a seguinte: onde? Como assim, Catarina, onde? Então, vamos lá. Vou pegar o meu caso. No meu método, Nasce uma Empreendedora, eu entrego todo ele pela plataforma da Hotmart, que é a plataforma mais segura nesse mercado de infoprodutos e tudo mais. A gente realmente se preocupa muito com essa experiência. Então, a gente entrega dentro de uma plataforma, eu entrego todo o curso dentro de uma plataforma, e a gente tem alguns encontros. A gente tem quinzenalmente um encontro de aprofundamento, onde as pessoas, as alunas, vão lá, trazem as dúvidas delas, elas, eu tô com alguma coisa aqui, e a gente vai lá, uma grande
mentoria do grupo. Então, as pessoas trazem algumas dúvidas, a gente aprofunda algumas coisas, a gente vai lá e tem esse encontro. Dentro do Zoom. Então, a gente tem a Hotmart e o Zoom. Então, onde? Ali. Aqui eu tô colocando o onde. A próxima pergunta que vocês vão fazer é o como. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que depois vocês vão só virar aqui pra vocês entenderem que isso aqui depois vocês vão receber lá no nosso canal. Ó, aqui tá tudo que vocês vão receber, tá? Tudo bonitinho. O que é o como? O como, a gente vai detalhar o nosso método. Lembra que eu falei, não é do dia pra noite que vocês vão fazer isso. Então, vamos lá. No meu caso, o meu método, ele tem 3 etapas. A gente tem a etapa de construção, onde a gente tem 3 módulos. Depois a gente tem a etapa de gestão e a gente tem a etapa de operação. Então, no primeiro eu te ensino a construir a tua mentalidade, a estruturar a base do teu negócio e a pensar na parte das burocracias da tua empresa. Então, essa é a primeira etapa do meu método. Na segunda etapa, a gente vai falar sobre gestão. Então, eu te ensino a olhar para o financeiro da tua empresa, né, olhar para as finanças do teu negócio, a pensar no planejamento, na estratégia desse teu negócio e a pensar na comunicação do teu negócio. Então, a segunda etapa é a parte de gestão. Depois que tu já construiu a base do teu negócio, né, a questão ali burocrática, entendeu a tua mentalidade e tal, e foi para a parte de gestão, a gente vai para a terceira etapa do meu método, que é a etapa de operação. Nessa etapa, a gente vai falar sobre marketing, então eu te ensino, né, a levar a tua comunicação para o mundo, que a gente já entendeu. A gente fala sobre a questão comercial, de vendas e tudo mais, e a questão de gestão do tempo. Então, tu vai aprender a gerenciar o teu tempo. Então, o meu método, ele tem 3 etapas e cada etapa tem 3 subetapas. A gente tem a etapa de construção, de gestão e de operação. E cada uma dessas etapas tem 3 etapas. Então, aqui eu tô detalhando a estrutura do meu próprio método. Tô mostrando pra vocês como é que funciona. Tá fazendo sentido pra vocês? Me digam aí. E aí, me digam se tá fazendo sentido. Vocês vão estruturar detalhadamente o método de vocês. Mas, Cata, meu Deus do céu, eu não faço a menor ideia. Então, por isso que tu vai ficar algum tempo fazendo isso. Me digam aí quais são as profissões de vocês. O que vocês fazem? Quais são os negócios de vocês? Pra eu entender um pouquinho mais, pra gente poder conversar. Porque é legal a gente ter essa consciência. O que vocês fazem? Me digam aí. Físio. Nossa, perfeito. Su, pra ti, vou te usar como exemplo. Posso? Tu é fisioterapeuta, é isso? Nossa, sim, exemplo perfeito. Porque tu não é... Necessariamente, a gente não tá falando do digital. Show. Então, vamos lá. No caso da Su, o que ela vai fazer? E assim, eu não sei os teus termos técnicos, tá? Então, qualquer coisa você me corrija, mas só pra gente ter aqui um contexto. Então, vamos pegar no caso da Su. O que ela faz? Ela é fisioterapeuta. Então, o que ela faz? Ela faz fisioterapia. Beleza. Mas, aí tem a grande questão. Eu já fui em alguns fisioterapeutas na minha vida. E já tive algumas experiências de várias formas. E o que acontece? Talvez ela pode me corrigir, mas o que eu vejo? A fisioterapia, não adianta a gente só ir lá no momento e fazer a fisioterapia com o fisioterapeuta lá no consultório e tal. É um trabalho dual. A gente faz lá, quer dizer, dual não, é um trabalho, digamos assim, ele depende mais de uma coisa. Então, por exemplo, a gente vai lá, faz a consulta, o atendimento e tal, e a gente, juntamente disso, a gente tem que fazer os nossos exercícios em casa, enfim, a gente tem que colocar as mãos na massa em casa, a gente tem que fazer os exercícios e tal, tem toda uma coisa que envolve isso. Então, vamos pensar. O cliente da Su que quer ter resultado, ele tem que entender o seguinte, pra quem, né, a segunda pergunta dela, é aquela pessoa que vai lá,
no consultório, faz as consultas, não, né? Deixa ela seguir o protocolo dela, a gente vai chegar lá. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que faz o que tem que fazer em casa, que segue as orientações dela. Que, sei lá, tem que fazer exercício e tal, tem que treinar. Não sei, me diz se eu estiver errada, mas aparentemente eu entendo que é mais ou menos isso. Dor e postura, é preciso mudar hábitos. Então, olha, eu vou até melhorar minha postura, porque, né, sempre que a gente já dá um... Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vou dar um exemplo aqui pra Su, vamos ver se faz sentido. Vamos supor que ela identificou no mercado que existe um grande problema. A galera do mercado digital, a minha galera, por exemplo, a gente passa às vezes horas na frente de um computador. A gente passa... Por exemplo, e eu tenho um grande problema que eu fico, às vezes, de perna cruzada. Eu fico, sabe, de perna de índio, como a gente chama, na cadeira. A minha cadeira do escritório, ela tem até uma abertura bem pra isso. Então, eu sei que a minha postura não é certa. E aí, o que acontece? Eu fico horas naquela postura errada, só que eu tô trabalhando e tal, e eu esqueço disso. E aí, chega no final do dia, eu tô, assim, morrendo de dor nas costas. E aí, ela identificou que tem essa questão. Só que o que acontece? Ela criou, vamos supor, que ela criou um método onde ela vai me ensinar em, sei lá, X semanas, por exemplo, como é que eu vou melhorar minha postura, como é que eu faço, sei lá, exercícios diários, e aí eu tô botando no universo, não sei se isso é viável ou não, mas pra que eu consiga melhorar minha postura sem... e tenha uma coluna, uma estrutura muito mais saudável, e isso vai fazer com que eu, inclusive, tenha mais produtividade. Aí eu vou olhar e vou dizer assim, ela vai dizer assim, Catarina, tu sabe que a tua produtividade, ela tá sendo afetada por causa da tua coluna. Eu vou dizer, produtividade, coluna, como assim? Sim, no momento em que tu tem uma postura e tu funciona tal, tu vai ter um sono melhor, tu vai ter isso. E se tu tiver um sono melhor, tu vai ter muito mais resultado na tua vida. Aí eu vou dizer, o quê? E aí ela vai me provar isso com o método dela. Então, por exemplo, olhem só que loucura. Eu tô buscando, ela vai me entregar um método de coisas relacionadas ao trabalho dela, à fisioterapia, porém, ela tá me entregando produtividade. Olhem só. Então, e assim, olhem a loucura. Talvez por uma simples consulta, e eu não tô desmerecendo de forma alguma, tá? Eu tô dizendo simples no sentido de comum de fisioterapia, por exemplo, eu vou num fisioterapeuta, eu tô esperando uma consulta de fisioterapia, beleza. Eu esteja disposta a pagar um X valor. Agora, uma consulta que vai me gerar produtividade, inconscientemente a minha cabeça pensa, caramba, eu vou pagar mais por isso. Porque, poxa, ela tá me dando produtividade. Ela tá me mostrando como é que eu posso fazer isso. Então, olha como ela tem uma mina de ouro nas mãos que ela pode explorar. E eu já vou dizer como é que a gente usa isso pra não ficar aquele marketing horroroso que eu odeio, do tipo, faz aí, tipo, você tem uma coisa ruim. Eu já vou explicar como é que a gente vai fazer ao contrário isso. Mas olhem a potência que a Su tem nas mãos. Ela vai lá e ela pode mostrar pras pessoas que existe que o que elas fazem hoje, que a forma que elas sentam na cadeira destrói a coluna delas. Aí vocês vão dizer, mas todo mundo já sabe disso. Sim, todo mundo já sabe, mas as pessoas fazem? Não. Por quê? Porque é difícil. A gente esquece. A gente não sabe como faz. Então, o que ela vai fazer? Ela já entendeu o que ela vai fazer, pra quem ela vai fazer, quanto tempo de duração. Vamos supor que o método dela, ele pode ser um método que vai ter, sei lá, X consultas, e aí que ela vai descobrir, mais X tempo em casa. Então, sei lá, a pessoa vai fazer a consulta dela e ela vai fazer tanto o exercício em casa, vamos supor. Ela vai juntar tudo isso e esse vai ser a duração. Então, sei lá, em 2 meses, em 1 mês, sei lá, o quanto tempo, ela vai começar a ter os resultados da postura certa. Por exemplo. Onde que isso vai ser feito? Em casa e no consultório. Aí, o que vai acontecer? A cabeça da Su, assim como a nossa de todos nós, vai dizer o seguinte... Caramba, mas eu não posso fazer isso, porque e se a pessoa não tiver resultado? E se não sei o quê? E ela vai começar a se perguntar. Não, mas eu acho que em 2 meses ela não consegue fazer isso. Não. Aí eu quero que tu entenda o seguinte. Vamos lá, no meu caso, nasce uma empreendedora. Todo mundo faz em 9 semanas? Não. Mas é possível? É. A minha estrutura, ela acontece, ela foi pensada para em 9 semanas a gente ter o resultado, os primeiros resultados ali. Então, o que a gente vai entender? A gente vai construir o nosso método dizendo o que é possível. Porque senão a nossa cabeça vai nos dizer, isso não é possível, isso não é viável, não vai dar certo, não é boa, e vai ficar... Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender quanto tempo ela vai durar isso. E aí, óbvio, assim como no meu negócio, no negócio da Su, a pessoa vai precisar continuar fazendo os exercícios, trabalhando, enfim.
Gente, eu tô falando com vocês, eu tô tentando manter a postura aqui pra Su não se decepcionar comigo. Tô aqui, ó. Aliás, Su, eu posso te chamar de Su, porque eu tô aqui Su, daqui a pouco tu diz, eu odeio esse apelido, então me diz. Então, a gente vai entender isso. Depois a gente vai entender o onde. Por exemplo, no caso dela, ela pode fazer tudo isso em consultório e a pessoa faz os exercícios em casa. Continuidade, exatamente. Show, beleza. Então, a pessoa vai fazer os exercícios em casa, beleza. E assim, isso vai ser pra sempre. É um novo método da vida da pessoa. A pessoa vai aplicar na vida inteira dela. Agora, é o tempo de aprendizado daquilo ali. E aí, como eu trabalho com mudança através da continuidade. Então, ó, a gente já tem aí o método da Su saindo. Agora a gente só tá pegando alguns pontos pra colocar isso no mundo. Então, a continuidade é um grande... É uma das potências do método dela. E a gente já vai chegar nisso. Eu vou até passar só uma pergunta, porque eu acho que vai fazer muito sentido. Presta atenção. Ó. E a gente vai usar a Su de modelo. Eu vou colocar aqui todas as... Aqui tem 2 perguntas. Ó, aqui tem 2 perguntas que a gente vai se perguntar. Primeiro, quanto que isso vai custar? E qual é o diferencial? Então, por exemplo, a Su já me disse que um dos diferenciais dela é que ela trabalha com mudança através da continuidade. Ou seja, vamos supor que eu, Catarina, vou fazer um trabalho com ela. Eu vou lá, eu vou ser cliente dela. Ela vai me mostrar como é que eu vou fazer, só que o método dela, ele é pra eu ter uma aprendizagem que vai ser duradoura na minha vida. Eu vou continuar com esse conhecimento aplicando na minha vida pra ter resultado. Ou seja, de alguma forma, a Su, ela me dá independência, o que pra mim é um valor importante. Porque ela vai me ensinar algo, ela vai me tratar, só que ela vai me ensinar a ter autonomia pra continuar me tratando. Então, isso pra mim é importante, porque ela tá me dando autonomia, que é uma coisa que eu prezo. Então, olhem que legal. Não é todo mundo que vai se conectar com o método de vocês. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre vou querer dar autonomia para as minhas alunas e mentoradas. Eu não quero que elas fiquem comigo porque eu vou dar na próxima mês a dica do mundo que vai mudar o negócio delas. Eu quero que elas fiquem comigo porque elas estão crescendo e porque elas sabem que eu posso potencializar esse crescimento. Mas não porque eu sou, meu Deus, insubstituível, a pessoa mais necessária do mundo, porque sem mim elas não vão pra lugar nenhum. Óbvio que não. Eu quero criar a independência delas. Sabe, tem uma questão assim que a gente sempre, o relacionamento mais saudável é aquele que não tem, a gente não tá junto porque a gente precisa, a gente tá junto porque a gente quer. Isso eu levo pra minha vida, pra tudo. Então isso é uma coisa que vocês vão pensar. Como é que vocês criam coisas que se diferenciem. Não porque a pessoa necessite de vocês, na minha percepção, tá? Eu não gosto de que ninguém necessite de mim. Mas porque é bom estar com vocês. Porque vocês levam a pessoa para um próximo nível. Mas não porque ela tem uma necessidade. E a Su, a mesma coisa. Então, ela já me disse que ela se preocupa com essa questão da mudança através da continuidade. Então, isso é maravilhoso. A gente já tem aí o diferencial. E aí, o quanto? E a gente tem que entender o seguinte. Só vou ligar o ar-condicionado, tá um calor. O quanto, quando a gente vai pensar em quanto... A gente tem que entender o seguinte, gente. Está um calor aqui. Quando a gente vai contratar qualquer pessoa, a gente não compra. A gente tem que pensar o que o nosso cliente compra. Deixa eu dizer pra vocês uma estratégia que a gente fez aqui, que inclusive a gente vai provavelmente reposicionar ela nos próximos meses. Ou talvez no próximo mês. Que é a seguinte. Quando a gente criou o Nasce Uma Empreendedora, eu falei assim, eu quero criar um produto que seja acessível para todo mundo e que seja revolucionário na vida de quem faz. E aí a gente criou o Nasce Uma Empreendedora por R$497. Só que o que aconteceu? Eu não sou a pessoa que, na minha comunicação, eu vendo produtos baratos. A minha estratégia não é... Quando a gente vai falar de estratégia de preço, a gente tem 2 estratégias. De diferenciação e de preço. A de preço é quando a gente concorre, tipo assim, eu vou querer ser a mais barata e tudo mais. Ou a gente pode ser de diferenciação. Eu sempre fui da minha estratégia, a minha estratégia sempre foi de diferenciação. E eu, inclusive, é o que eu acredito e eu ensino pra vocês. Porque quando a gente concorre pro preço, daqui a pouco a gente tá perdendo dinheiro pra manter o nosso negócio ativo. Então, o que vai acontecer? É uma desgraça. Então, o que eu acredito? Em diferenciação. Só que a gente foi lá e criou um produto que é muito acessível. Por quê? Porque eu queria disseminar o meu método pra vocês. E eu falei, caramba, eu tô criando um produto de R$497, onde tem todo o meu método.
onde a gente incluiu encontros quinzenais comigo. Só que o que aconteceu? Qual foi a nossa grande dificuldade? A minha audiência não tem a mesma percepção de valor. Por isso que provavelmente a gente vai reposicionar ele e ele deve chegar a 1.497. Por quê? Porque as pessoas, tudo aquilo que não que a pessoa não paga por isso. Ai, gente, o cachorro. Só um parênteses, eu trouxe uma camiseta do Brasil lá de Balneário Camboriú. Ele amou, ele não quer tirar essa desgraça que ele tá com a camiseta. Se tu tira ele late. Ai, pelo amor de Deus. Até o cachorro tem as suas loucuras nessa casa. Enfim. E aí, o que acontece? Voltei? O que acontece? A gente tem que entender que quais são as estratégias que a gente vai usar. Porque quando a gente coloca o nosso valor, às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou colocar um valor muito barato. Todo mundo vai querer. A gente tá reposicionando aqui, vai reposicionar. Inclusive, gente, quem nunca viu o Nasce, depois vai lá e entende o método, por quê? Vocês depois, a gente vai reposicionar isso e é o melhor momento pra entrar, quem quiser entrar. Mas eu não vou ficar vendendo Nasce aqui pra vocês, só tô contextualizando. E o que acontece? Quando a gente pensa no valor do nosso produto, do nosso método, a gente tem que enxergar que esse valor é pela transformação que a gente entrega na vida da pessoa. Tanto que eu sei que colocar o Nasce por 497 foi uma... assim, é um negócio surreal. Mas enfim, não vou ficar falando sobre isso. O método de vocês, o método da Su, vamos voltar pro método da Su. Ele tem que ser condizente com aquilo que ele gera na vida da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, olhem só a loucura. A pessoa, a cliente da Su, vai lá, chega lá pra fazer uma consulta com ela. Aí no meio da consulta, a cliente fala assim: ah, então, eu tô com muita dor nas costas, não sei o que e tal, né? Eu acabei de comprar um colchão novo de 10 mil reais e não melhora a minha coluna, não. Ou seja, a pessoa foi lá e investiu 10 mil reais, por exemplo, num colchão. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa, ela não... ela tem um ativo nas mãos dela, que seria o método da Su, pra pessoa passar o dia inteiro com uma postura ideal, pra pessoa, consequentemente, não ter dor e, consequentemente, dormir melhor. Ou seja, ela poderia não precisar comprar aquele colchão, ela foi lá e comprou um colchão caríssimo, porque ela achava que ia ser a solução. E, na verdade, não era a solução. A solução pode estar em outro lugar. Cara, eu trabalho com 2 pessoas. Me contextualiza pra eu poder te ajudar. Deixa eu entender aqui. No máximo no grupo. Ah, tá, tu faz... Deixa eu ver uma coisa aqui. Do nada, estamos fazendo uma análise da sua aqui. Trabalho com pilates, beleza. E trabalhos individuais, show. Ó, uma mulher rumo aos 40. Tô aqui olhando o perfil dela. Fiz autoconhecimento feminino, envelhecimento, maturidade e saúde. Hábito. Tu tem hábito, saúde, emoção e envelhecer. Tá. Então a gente tem algumas coisas aqui. Ó, eu só vou virar. Deixa eu só fechar aqui pra vocês entenderem também. Gente, do nada a gente tá fazendo... Ó, esse aqui é o teu perfil dela. Ah, tu tem outro perfil? Ah, deixa eu ver, peraí. Deixa eu achar aqui. Tá, deixa eu ver. Pilates com você. E por que no teu não tem o Pilates com você? Tá aqui, ó, o perfil dela. Poderia fazer uma análise desse teu perfil. Porque a gente tem muito... A gente pode otimizar um monte de coisa. Porque pra ficar mais nítido o que tu faz... Olha eu com um filtro, não dá pra ver.
pra gente poder otimizar. Mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto, senão a gente ficaria aqui até 11 da manhã. Mas o que acontece? A sua tem um método que mostra pras pessoas onde é que ela... Mas olha só, deixa eu até te dizer. Ó, comunicadora afetiva. Eu vou... Posso ser mentor aqui? Tu me permite fazer isso? A Cata foi a única pessoa que me fez entender o que de fato é criar um método. Obrigada, Cata. Ellie. Te amo, obrigada. Então, olha só. Se eu tô procurando uma pessoa pra fazer fisioterapia, fisioterapeuta, BPS. Eu não sei o que necessariamente é isso, talvez seja uma coisa da área. Comunicadora afetiva ajuda pessoas a encontrar seu propósito em saúde. Pensa o seguinte, esse nível de consciência que tu espera que a pessoa tenha quando ela chega no teu perfil, ela ainda não tem. Por quê? Vamos supor que eu não consiga, eu tô com muita dor nas costas. Sei lá. Biopsicossocial. Entendi. Então, talvez isso pudesse entrar na tua comunicação. Comunicadora afetiva. O que é uma comunicadora afetiva? Eu entendo que as pessoas, que é legal, a gente se conecta com as pessoas que se comunicam, que tenham habilidade de comunicação e tal. Só que vocês entendem que a gente não pode... A gente tem que entender como é que a gente vai criar isso dentro do nosso perfil. Porque senão fica assim... Eu não procuro uma pessoa de Pilates para ter uma comunicação afetiva. Isso é um benefício quando alguém te contrata. Pode ser um super benefício quando alguém te contrata. Mas, via de regra, ninguém pensa... Nossa, eu preciso de alguém pra fazer Pilates. Puxa, uma pessoa que seja super querida. Isso é um benefício, mas não é a necessidade. Entende? Então, o que a gente precisaria aqui, e tem tudo a ver com o teu método, é entender assim, qual é o teu grande método. Ajuda pessoas a encontrar o seu propósito em saúde. Isso ajuda pessoas a encontrar... não me chama muita atenção. Agora, se tu me falar assim... Exemplo, tá? Eu não tô dizendo que tu vai usar isso. A sua postura pode mudar... Eu vou usar uma coisa esdrúxula, tá? Não use isso, porque não é a tua forma de comunicação e a gente não tá falando de dinheiro. Mas supondo, a sua postura pode mudar o seu bolso. Como assim? Eu chego aqui e vou dizer assim, caramba, a sua postura pode mudar o seu bolso. Que negócio é esse? Porque assim, eu não penso de manhã assim, eu vou encontrar o meu propósito em saúde. Não é um negócio que eu pense, caramba, eu preciso disso. Não. Agora, tu poderia criar um método, por exemplo, sei lá, que eu não quero levar para um outro lado, mas por exemplo, senta certo. Que aí pode ir para um lado da sexualidade que não é o que a gente quer, né? E isso é bem complicado. Mas, por exemplo, a postura de milhões. Sei lá, tô colocando no universo coisas aqui. Esse teu método, gente, todo mundo tá aqui, presta atenção, porque vocês podem usar pro negócio de vocês também. A postura de milhões. O que tu vai dizer? Eu sei que a gente tá usando a trend do de milhões e tal, mas assim, a postura de milhões seria a pessoa que vai criar uma postura, né, que vai fazer com que ela tenha resultado e, consequentemente, ela vai mudar a vida dela, por exemplo. Porque as pessoas encontrar o seu propósito... Pensem em vocês, ajuda a encontrar seu propósito em saúde. Eu não acordo da manhã pensando, eu quero encontrar meu propósito em saúde. Eu acordo da manhã pensando, como é que eu vou fazer com que meu dia funcione bem? Como é que eu vou ser mais produtiva? Como é que eu vou entregar o meu melhor? Como é que, enfim, todas essas coisas. Por exemplo, olha só. Existem várias pesquisas agora nos mostrando que nos próximos, sei lá, 200 anos, o ser humano, né, a nossa estrutura física, sei lá como a gente vai ficar muito assim, e as mãos pra dentro. Tipo, em 2200 e pouco, as pessoas vão estar assim. Por quê? Porque é em relação ao celular. Como é que a gente... Tem alguma forma de a gente quebrar isso? No teu método pode ter. Como é que eu fico, às vezes, 8 horas por dia no celular trabalhando? E eu fico olhando pra baixo. Como é que eu posso fazer isso de uma melhor maneira? Então, tu tem mundo pra explorar aí. Por exemplo, eu vi tu falando da fibromialgia. A minha mãe tem fibromialgia. Igual o dente. Deixa eu ver. A minha mãe tem fibromialgia, tá? Ela sofre horrores com isso. Só que ela nunca conseguiu me explicar o que ela sente. Ela sente dores, mas e aí?
Então, por exemplo, e o que se faz? Mas aí o que aconteceu? Quando ela me disse que ela tinha isso, eu comecei a pensar. Tá, mas e aí? Beleza, ela tem dores, mas aí eu comecei a pesquisar. Aí eu entendi que, por exemplo, a fibromialgia ela tá relacionada muito à questão de postura, mas tá muito relacionado à questão da alimentação, a exercício físico e tal. E aí eu comecei a falar, tá com dor. Beleza, e esse bolo aí que a gente tá comendo? Ah, não, mas é só hoje. Tá, e esse, tipo, tá se exercitando quando? Então assim, são várias coisas. E eu comecei a entender isso. O que as pessoas têm que entender quando a gente cria um método? Gente, eu tô até pensando, a gente pode fazer depois umas lives de análise de perfil. O que vocês acham? Eu acho tão legal fazer isso. Mas enfim. O que a gente vai fazer? A gente vai construir... o teu método, ele vai se basear da solução que tu entrega para as pessoas. Então, eu só vou voltar aqui para as perguntas, porque senão a gente vai se perder aqui. Ó, aqui. Essa é a última pergunta. Qual é o diferencial do teu método e por que tu deve fazer? Então, por exemplo, olha só que legal, tá? Se tu faz no Pilates, tá? Em duplas ou trios, tu falou, né? Duplas ou trios. Um diferencial é que tu pode criar grupos que se ajudem. Tu pode criar desafios pra essa galera que os três vão trabalhar juntos pra que, por exemplo, ninguém falte, pra que os exercícios sejam feitos. Tu pode criar várias coisas dentro do teu negócio. E qual é a grande questão? Ó, eu vou pegar aqui de novo a sua de exemplo. Hoje, o teu negócio, tu tem milhares de coisas que tu fala aqui. Eu entro no teu perfil, eu não consigo entender efetivamente o que eu vou encontrar. E isso é um problema que a gente pode solucionar facilmente. Quando tu for voltar naquelas primeiras duas perguntas e tu vai te fazer: quais são as tuas crenças e quais são as tuas histórias? Por quê? A grande merda na nossa vida é que a gente vou começar um Instagram. Aí eu começo a postar, porque me disseram que tinha que postar. Só que eu não sei o que eu posto, porque eu não sei o que eu faço. Quando a gente entende o que a gente faz, a gente começa a reduzir, a eliminar coisas, conteúdos e focar no que realmente importa. Então, por exemplo, quais são as tuas crenças e quais são as tuas histórias? Essa vai ser a base para que tu entenda o que vai entrar no teu Instagram. Porque, por exemplo, se eu entro hoje no teu Instagram, tem um monte de coisa. Ó, o que guarda-roupa tem a ver com dor crônica? Aí tu faz uns reposts. Tipo, tu tá repostando de contas. Inclusive, gente, quando vocês forem repostar coisas, deem os créditos pra pessoa. Eu não acho que vocês devam repostar, tá? Eu acho que, por exemplo, tu poderia pegar algumas referências e elaborar o teu próprio conteúdo. Mas, enfim. Por exemplo, 5 fatos sobre cervicalgia. Eu nem sei o que é cervicalgia. Porque tu tá entregando um conteúdo muito profundo. Só que o teu método, ele tem que ser simples. Por exemplo, no meu curso, eu ensino a pessoa a olhar para as finanças dela. Quando a gente faz live falando sobre alguns assuntos, obviamente na live a gente fala bem menos profundamente, o que eu faço? Eu mostro para essa pessoa, eu digo assim, ó, juntar o teu dinheiro tá matando o teu negócio. Tu pagar tuas contas da empresa com a pessoa física tá quebrando o teu negócio. Eu não falo assim, você precisa, sei lá, eu não falo, por exemplo, assim, uma coisa que fosse... Enquanto você não tiver 6 meses... Open Doors é o caminho do sucesso. Se eu falar isso, as pessoas vão dizer, como assim? 5 fatos sobre Open Doors. A pessoa não vai nem entender. Pra quem não sabe, Open Doors é quando como se tu criasse um fluxo de caixa pra manter a tua empresa aberta. Assim, se der merda, tu tem uma reserva de emergência pra tua empresa se manter ativa até que tu volte a ter dinheiro nela. É portas abertas, né? Então, o que acontece? Se eu for... a gente precisa trazer conteúdos que conectem com aquela pessoa. Então, por exemplo, eu nem sei o que de fato é uma cervicalgia. E aí, ó, eu tô olhando aqui o teu Instagram. Su. E tá tudo muito profundo.
E honestamente, eu não tô preocupada no termo técnico da coisa. Eu quero não sentir mais dor, por exemplo. Entendeu? Tá fazendo sentido isso? Então, o que acontece? O teu método, ele tem que ser simples. Eu vou entrar no Instagram da Su. O que a Su faz na minha vida? E se não for fácil de entender, ferrou. Se for, sabe? E aí, assim, como é que fica fácil de entender? Quando tu constrói tudo que a gente falou, olhando pras tuas crenças e pras tuas histórias, assumindo essa postura das tuas crenças e tuas histórias, as tuas crenças e as tuas histórias, elas são muito importantes e fundamentais. Obviamente, gente, tem crenças limitantes, tá? A gente não vai falar sobre isso aqui, mas tem crenças limitantes, coisas que nos travam, que não nos permitem, que a gente não quer olhar pra isso. Ou a gente quer olhar pra tratar isso, mas não, a gente não vai botar as nossas crenças limitantes no nosso método, mas as crenças que potencializam quem a gente vai usar sim, senhoras. E aí, o que acontece? Tô olhando aqui, várias coisas, beleza. Tô olhando as coisas da sua. Tu vai construir isso, tu vai colocar o teu diferencial. Qual é o teu diferencial nesse negócio? E tu vai colocar ali. Você pode repetir o passo a passo no final, porque a minha internet caiu no meu live. Gente, olha só. Depois, me mandem... Eu vou fazer um story dizendo que assim que... Eu vou mandar um... É que eu não tenho e-mail de todo mundo, mas eu podia mandar um e-mail pra vocês dizendo pra vocês se cadastrarem, pra vocês entrarem no nosso canal. Porque tem um canal onde a gente manda todos os resumos. A gente manda todos os resumos das lives. Só que o que acontece? A gente manda os resumos, só que depois, assim, a gente não deixa os resumos anteriores. A gente manda, e daí na próxima semana a gente tira e deixa o outro. Então, isso é uma coisa legal. Mas eu vou deixar ali depois o link pra vocês entrarem no canal. Por que... E aí a última pergunta é... Por que eu devo fazer? Eu, como tua cliente... Eu, Catarina... Por que eu devo fazer o teu método? Por que eu tenho que escolher o método da Su? O que a Su tem pra me oferecer? Eu, Catarina, o meu método... Ele... Show. O meu método, ele é de gestão de negócio através da experiência. No meu método, eu mostro pra ti... Eu te ensino a tu blindar a tua cabeça pra todos os problemas que as pessoas vão trazer pra ti. As pessoas vão dizer assim... não é possível tal coisa. Eu te ensino a criar o teu próprio negócio respeitando as tuas necessidades, de acordo com as tuas necessidades. Cata, eu trabalho de casa e eu tenho 5 horas por dia pra não sei o quê. Teu método funciona? Funciona. Assim, se a pessoa tiver 1 hora por dia, é um pouco mais difícil. Mas, tipo assim, eu não tenho o dia inteiro, mas eu tenho a tarde inteira pra empreender. O teu método funciona? Funciona. Só que, obviamente, o que a gente tem que entender? Uma pessoa que tem o dia inteiro disponível, uma pessoa que tem meio turno, a pessoa que tem meio turno, ela, inclusive, pode potencializar e tal, mas pensando que 2 pessoas têm a mesma produtividade, digamos assim, a pessoa que tem mais tempo tende a conseguir fazer mais coisas. Não significa que isso é um fator... Assim, não significa que só a pessoa que... Tempo não significa produtividade, tá? Mas em muitos casos, a pessoa dizer, eu tenho 1 hora por dia, obviamente ela vai fazer menos, tá? Isso é um fator importante. Então, por que as pessoas devem fazer o meu método? Por exemplo, no meu caso do NUI. Por que a pessoa tem que fazer o NUI? Porque o mercado, ela se formou em uma faculdade, mas o mercado não ensinou ela a empreender. O mercado não ensinou ela a criar uma mentalidade, a ter inteligência emocional. O mercado não ensinou ela a olhar pro planejamento dela. O mercado não ensinou ela a olhar para as finanças dela. O mercado ensinou que ela tem que fazer, por exemplo, posts todos os dias e seguir uma sequência lógica, não sei o que lá. Igual a todo mundo. Eu nunca fui igual a todo mundo. Eu não quero que as minhas alunas sejam. As minhas crenças é que cada uma tem a sua potência. Vocês estão aqui comigo, vocês se conectam por quem eu sou. E não por quem o mercado queria que eu fosse. Na minha comunicação eu trago bastante... Hoje eu tô trazendo um pouco menos, mas a gente tá voltando. Da minha vida, por quê? Porque isso é isso que vocês se conectam. E eu quero poder dividir com vocês. Os meus bastidores. O meu direct são os meus stories são meus bastidores. Então, por que eu tenho que fazer isso? Vocês entendem que existe aí uma... Por exemplo, assim, olha só. Dentro do NUI, existe uma ferramenta que a gente usa que é o MNU.
Nele, eu te ensino a conceber o teu negócio através de um modelo único teu. Ninguém vai ter um negócio igual ao teu, porque a gente vai criar um modelo de negócios único. Quando tu cria um modelo de negócios único, tu para de querer olhar pro lado e querer replicar o que o coleguinha tá dizendo. Ah, porque fulano me ensinou isso. Eu não quero te ensinar isso, eu quero te ensinar a que tu entenda o que é bom pra ti. Vamos pensar assim, quem é mãe aí? Quem tem filhos? Quem tem filho, por mais que a pessoa vai lá e estuda, né, como é que funciona, como é que não funciona e tal. Cara, só você sabe o que é melhor pro seu filho. Eu sei o que eu tenho só um cachorro, tá? Eu sei o que o meu cachorro quer. Eu sei o que ele quer, o que ele não quer, como é que funciona, não. Ah, mas tem que não sei o que. Quem tem filho humano, tu sabe o tipo de choro da criança. Por mais que qualquer pessoa venha te dizer, eu quero que no teu negócio a mesma coisa. Entende? Quem de vocês aí fica, sabe, ah, mas será? Mas dizer, não. Eu quero o meu negócio te dar autonomia pra tu entender o que é melhor pro teu negócio. Por que eu faço isso? Boa analogia. Gente, se vocês gostam de analogia, entrem no Nui, porque a minha metodologia é totalmente cheia de analogias, o tempo inteiro. Por quê? Porque eu estudei andragogia. O que é andragogia? Como é que os alunos ou os adultos aprendem. Não como é que as crianças aprendem. E o adulto aprende de uma forma diferente do que a criança. E a analogia pro adulto funciona muito bem. Por isso que eu uso muito. Gente, o nosso, né? Assim, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Existe uma... gente, eu tô demorando mais tempo do que eu deveria. Mas eu tô... Se alguém tiver... Se eu estiver atrapalhando vocês, me desculpem. Amanhã de vocês. Mas já passamos do horário, mas eu tô feliz com vocês aqui. Espero que não seja um problema pra ninguém. O que acontece? Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Olhem só. Eita, tem um monte de perguntas, de coisa pra responder. Eu adoro que as minhas alunas mandam muitas perguntas. Eu amo parar pra responder. Hoje eu vou responder todo mundo. Olhem só, vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Existe uma aula, só pra vocês entenderem aqui. Não quero achar. E nessa aula eu mostro pra vocês o seguinte, só porque eu quero... Tá tudo bem, essa didática está muito boa. Ai, que bom. Eu também acredito na potência do negócio feminino e quero despertar ele de forma leve nas pessoas, bem nas mulheres. Show. Olha só. Tem uma aula aqui. Quero mostrar um negócio pra vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Ó, a gente tá... Eu tô falando aqui, não, eu quero só achar o momento que eu falo das... Que eu explico que vocês não são o negócio de vocês. Aqui, ó. E aí eu explico as fases de um negócio e a gente faz referência com as idades das pessoas. Tá aqui, ó. Tudo bonitinho. A Thay que trabalha comigo, que é a analogia do crescimento, tá aqui, ó. Então, essa aqui eu mostro pra vocês aqui dentro como é que vocês identificam qual é a fase que o negócio de vocês está, pra que vocês entendam quais são as necessidades dele. Então, por quê? Porque o nosso negócio, ele é, sim, algo que tem a energia própria. Então, por exemplo, um negócio que tá nascendo agora, assim como um bebezinho, ele precisa muito de atenção, de um monte de coisa. Se a gente faz um trabalho bem feito, uma criança começa a ter uma certa independência. E se a gente faz um trabalho bem feito, ela se torna um adolescente mais independente, depois um adulto, emocionalmente saudável, independente, blá, blá, blá. Deixa eu perguntar pra vocês. Onde você estudou andragogia? Eu tenho alguns livros, mas eu estudei em vários lugares. Eu acho que, inclusive, eu falo sobre isso dentro do... Nossa, mas eu posso pesquisar. Eu vou abrir umas caixas de perguntas, essas coisas. Vocês interagem comigo que eu respondo pra vocês. Mas o que acontece? Deixa eu ver o que eu tava falando. Tá. Assim como num negócio... Assim como uma criança, o nosso negócio tem as suas necessidades. Então, por exemplo... quando a gente criou um filho emocionalmente, né, saudável e tal, ele vai crescer como um adulto mais independente. Agora, deixa eu perguntar pra vocês. Todo mundo aqui é adulto. Quem tem os pais vivos e tal? Os pais de vocês,
eles deixam de se preocupar com vocês. Por exemplo, minha mãe. Gente, tomei um torrão, olha aqui, ó. Na praia, ontem lá no Beto Carreiro e tal. Minha mãe veio me xingar no direct. Assim, super simpática. Ô, suas burras, ensinei vocês a usarem protetor solar a vida inteira e vocês não estão usando, não sei o quê. Por quê? Mãe se preocupa. Eu sou mulher adulta, independente, mas minha mãe se preocupa comigo. Ou seja, vocês nunca vão deixar de se preocupar com o negócio de vocês. Porque ele faz parte de alguma forma de vocês. Só que ele não é vocês. Então aqui nessa aula eu explico exatamente todas as fases. Vocês conseguem identificar qual é a fase do negócio que tá. Ó, olha que legal. Vou te mostrar até as respostas das pessoas que... Ó. Analogia perfeita. Somos 3 idades. Ó. Máximo, essa comparação das fases de negócio, as fases de desenvolvimento enquanto indivíduo foi muito esclarecedor. Parabéns. Então, ó, gente, pra vocês... Só pra deixar vocês com gostinho de se tornarem minhas alunas. Nem era a ideia da live, mas eu acho que é bem isso. Então, por quê? Porque eu tenho hoje essa segurança de falar pra vocês sobre toda essa minha estrutura metodológica. Porque eu demorei muito tempo pra entender como é que eu ia criar ela. E agora eu tô passando pra vocês exatamente o passo a passo de criar a metodologia de vocês. Por quê? Porque isso faz sentido. Por exemplo, ó, a Magda falou: eu também acredito na potência do negócio feminino e quero despertar isso de forma leve nas mulheres. Show. Ó, quando ela traz isso, eu quero trazer isso. Mas beleza, Magda, qual é o teu negócio? O que tu faz? Só pra eu entender. Su, deixa eu te perguntar, enquanto isso. Su, fez sentido pra ti? Tu começou a conseguir contextualizar um pouquinho mais essa questão de... Obviamente aqui é uma live, né? Eu não tô entrando profundamente em todos os detalhes. Mas pra entender um pouquinho o que dá pra ser otimizado aí. Porque tem muita coisa que pode ser. Show. Que eu estou na minha dúvida pessoal. Profissional ou pessoas comuns? Ah, entendi. O teu método, se tu vai... Então, aí tem uma questão. Eu, Catarina, eu amo trabalhar com as mulheres que estão começando a empreender. Gente, só que é um mercado muito... Vocês estão nesse lugar, é o mercado mais difícil. Por quê? A pessoa, ela tá meio perdida, ela não sabe exatamente o que ela quer, ela tá insegura e tal. Só que eu tenho muito, assim, tesão nesse mercado, porque eu acho incrível ver aquela mulher nascer enquanto empreendedora, você se encontrando, tipo, as minhas alunas vão lá e se encontram e dizem: Catarina, eu nunca tive isso, agora eu tô tendo isso aqui, eu sou apaixonada por isso, eu sou completamente apaixonada. Então, pra mim faz muito sentido esse lugar. Eu poderia me posicionar trazendo pra aquelas mulheres que já empreendem um pouco mais além, eu poderia. O que acontece? Eu não faço isso porque eu adoro esse mercado. Então, o teu dilema, ele vai ser respondido com as tuas crenças e com as tuas histórias. Com quem tu gosta de trabalhar? Quem são essas pessoas que fazem sentido pra te trabalhar? Quem tu gosta de ver o resultado? Não é só que tu gosta, quem que tu acha que tu tem que ver o resultado acontecer, sabe? Quem é essa pessoa? E assim, entendam, tá? Por mais que tu coloque ali pessoas comuns, pode ser que venham pessoas, né, profissionais. Se tu colocar profissionais, pode ser que venham pessoas comuns. Não necessariamente vai ser assim, tu vai... Nossa, eu só vou trazer gente assim. Mas tu vai criar uma comunicação focada nisso. Porque já vou ler os comentários de vocês, gente. Já li todo mundo. Mas o que acontece? É importante tu pensar o seguinte. O teu método, né, ele desperta o quê? Eu quero que... O que te dá aquele sentimento assim? A pessoa que tá sem saber o que fazer, ela vai começar a entender... a pessoa tá lá, não sei o que eu faço, não sei o que, nanana. Aí ela vai lá e vai começar a entender que ela tem dor, e a partir disso ela vai entender que ela pode ter uma vida melhor. Ou tu vai pegar a pessoa que é uma profissional, sei lá, uma empreendedora, e ela vai entender o seguinte: caramba, eu tô com... Eu tô com uma vida mais ou menos, porque eu tô toda errada na minha postura. Tu tem que entender que dá mais friozinho na barriga de bom, assim, de querer mudar a pessoa. Ó, deixa eu ver aqui agora os de vocês. Qualquer dúvida vai perguntando isso. Estou perguntando coisas, estou me descobrindo. Beleza. Iniciei com vendas de maquiagens e cosméticos. Tá.
Ó. Aí aqui tem educadora de empreendedores. Eu posso ler? Posso ler o teu perfil? Magda, me diz se eu posso. Enquanto isso, eu vou lendo da glossa. Ajuda mulheres exaustas e perfeccionistas a serem mais produtivas com menos estresse e angústia sem burnout. Isso é muito legal. Ó. Gente, esse cachorro ele tá um grude em mim, porque a gente tava viajando, aí a gente voltou, ele tá grudado em mim, ele não quer me largar. Tá, não, tudo bem, mas eu posso... Tá, beleza, olha só. O que a Magda vai falar aqui no perfil dela? Vou mostrar pra vocês. Gente, a live ficou eterna, mas tudo bem. Ó. Tá aqui o perfil dela e tal. O que eu vejo aqui? Empreendedorismo e agente digital. Educadora de empreendedoras. O que acontece? E aí tem uma questão da palavra mesmo. O que eu vejo? Por exemplo, quando o Kelo, meu cachorro, chegou aqui em casa, eu queria contratar um educador de cachorro. Um adestrador. Aí eu fui lá. Fiz o que o cara mandou? Não fiz, por isso que o cachorro tá aqui sem limite nenhum. Mas isso é papo para outro dia. Mas o que acontece? Educadora de empreendedoras, eu não, por exemplo, se eu te contratasse, eu não tenho vontade de dizer, então a minha é educadora. Porque isso, de novo, andragogia e pedagogia. Educadora de empreendedoras parece que assim, que eu tô sendo educada por alguém. E eu não quero ser educada, eu sou uma mulher adulta. Eu não quero ser educada. Agora, dê asa ao seu negócio e divulgue nas mídias sociais. Negócios femininos são poderosos e libertam vidas. Pegue seu presente aqui. Que presente? Então, assim, tem algumas coisas aí que estão meio complicadas. Ó, então, tu é pedagoga. Então, provavelmente tu estudou a pedagogia. Então, por isso que tu tá focada na tua maneira de pensar isso. E tá tudo bem. Agora, tu tem que entender se tu vai buscar esse lado da andragogia. E aqui, ó. Quem sou eu? Pedagoga, capricorniana, ama a família, paranaense, adoro dançar e cantar, mãe de 2, empreendedora, 31 anos. Beleza, então a gente tem que entender como é que tu traz, assim, o que tu gera pro mundo? O que tu gera de potência no mundo? A tua metodologia vai se basear nisso. E assim, se tu tá perdida, é que, gente, assim, ó, pelo menos olha, nasce. Porque tem exatamente uma aula onde a gente contextualiza exatamente isso. O que tu vai fazer? Porque eu sou boa em muito... Eu tô com... Então, Magda, pelo menos vai lá dar uma olhada na página. Depois se tu não gostar, tu pede reembolso, mas assim... Ou, enfim, não tô obrigando ninguém a comprar, mas... Eu trabalho pra mulheres como a Magda, que estão perdidas. Elas têm uma energia dentro delas, uma vontade de fazer a coisa acontecer, mas elas não sabem como. E aí... O meu método ajuda a Magda a destravar para que ela crie, inclusive, o dela. Para que ela faça coisas além. Para que ela construa um negócio desde a base. Tudo isso faz parte do meu método. Só que a gente tem que entender, ó, mente multipotencial. Então, só que o que acontece? A gente tem que olhar para essa multipotencialidade e construir coisas. Eu te entendo porque eu também sou assim. E pensa, gente, eu tenho TDAH. Diagnosticado há mais de 10 anos. Então, o que eu vejo? Ó, dê asas ao seu negócio. E assim, ó. Inclusive, tu tem ó. Dê asas ao teu negócio. Tem até um erro de português aqui na tua bio. Mas o que eu vejo? O que é o teu diferencial? Por que alguém tem que seguir a Magda? O que tu vai me ajudar? Porque educadora de empreendedores, eu não quero ser educada. Eu já sou uma pessoa que eu já fui educada. Entende? Então, esses são pontos que tu pode trabalhar. Ó, eu sei que o empreendedorismo feminino pode ser potencializado no digital, pois não foi no digital que tu te encontrou. Então, tu vai voltar lá pro início da live, né? E vai ver a questão das tuas crenças, das tuas histórias, e vai entender por que isso fez sentido na tua vida. Assim, gente, sobre método, tá? Inclusive, no meu método, eu não te levo... assim, tu começa a pensar no teu Instagram a partir da primeira, segunda, terceira, quinta semana. Antes disso, a gente não pensa em Instagram. Mas Catarina, Instagram... Porque senão acontece exatamente isso.
as pessoas ficam desorganizadas. Elas não sabem pra onde elas vão. E se tu não sabe pra onde tu vai, aí tu... eu vou abrir um Instagram, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha, gente, meu Instagram hoje eu faço pouquíssima coisa. Por quê? Porque a gente tá... Assim, eu lapidei o meu método. O meu método, ele existe desde 2019. Eu lapidei ele esse ano pra expandir, pra que mais mulheres tenham acesso a ele. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Só que não é, assim... Sabe quando a gente... Eu nunca engravidei, tá, gente? Mas, enfim. Sabe quando a gente engravida? Vocês que já tiveram filhos, engravidam. E aí, quando tem os primeiros 3 meses ali que as pessoas, os médicos falam, olha só, dá uma cuidada aí, né? Nos primeiros 3 meses é um pouco de risco. Sempre tem aquele risco de, né, pra até ter certeza de que a gravidez vai tá tudo certo, vai continuar e tal. O que a maioria das pessoas fazem? Nos primeiros 3 meses, elas não falam que elas estão grávidas. Elas esperam pra ter essa segurança pra poder dizer pras pessoas. Por que isso? Pra não ficar aquela coisa, pra não gerar... Porque, assim, o feto é muito sensível ainda, então pode acontecer um monte de coisa. O nosso negócio é a mesma coisa. O que eu ensino pra vocês no meu método é... A gente vai em casa... Eu já vou ler o comentário da Jéssica. A gente vai em casa organizar a nossa casa, entender o que é, organizar o meu negócio, entender quem eu sou, entender como é que eu me comunico, o que entra na minha comunicação, o que não entra, como é que eu vou fazer tudo isso, beleza? Depois que eu crio tudo isso, aí eu começo a pensar na minha comunicação e aí eu vou para a parte do marketing aonde eu levo isso pro mercado. Antes disso, vocês não têm que ir pro mercado. Exatamente. E Instagram não é a nossa empresa. Instagram é um dos nossos canais de comunicação com o nosso cliente. Perfeito, Mônica. A organização tem me ajudado muito a seguir a você... Meu Deus, a Catarina não sabe ler. A organização tem me ajudado muito a você seguir aqui, senão eu teria surtado. A Jéssica, assim, tá comigo, a minha mentorada, e é exatamente isso. Gente, não adianta a gente querer fazer 1000 coisas, porque o mercado diz, a gente tem que fazer isso. Sabe aquela coisa? Eu vou dizer pra vocês, vai cair por terra essa teoria que vocês têm agora, de que tem que começar tudo. Quero mudar a minha vida. Aí eu vou começar, beleza, segunda-feira. Próxima segunda-feira eu vou acordar às 5 horas da manhã, aí eu vou ler um livro, aí eu vou ir pra academia, eu vou ficar 40 minutos na academia, aí eu vou vir pra casa, vou tomar um banho, depois eu vou fazer não sei o que, aí eu vou comer o chia com óleo de coco, e aí depois eu vou não sei o que, aí eu vou arrumar 2 armários, aí eu vou fazer não sei o que, e aí a pessoa cria, do nada, ela tá vivendo uma vida mais sedentária, ela cria do nada a vida perfeita dela. Do nada, ela vai começar, segunda-feira vai mudar tudo. O que vai acontecer? Não vai dar certo. Ela vai fazer um dia, no segundo já ferrou. Empreender é a mesma coisa. Não é agora que eu vou criar um Instagram, fazer uma primeira postagem e vou sair vendendo loucamente. Não é assim. Então a gente tem que entender isso. É só um dos canais. Eu concordo total com vocês. Mulheres que querem empreender e são perdidas é um público potente e crescente. Porém, tem muito isso de muitas não conseguirem ter consistência, consistência e persistência. Exatamente, gente. Por isso que eu acredito muito nisso. E olha só, a Cíntia chegou aqui. Leu minha agenda, viu? Eu conheço vocês. Vivi isso contigo. A Cíntia, gente, foi a minha primeira cliente, cliente em 2000 e... Me ajuda aí, Cíntia, 17? Acho que foi, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Fazem 5 anos. E a Cíntia segue aqui comigo. A Cíntia participou de grupo de mentoria, de todas as coisas que eu já fiz. E tá aqui acompanhando minha live. Vocês entendem que o método... E a Cíntia, gente, ela evoluiu horrores. É surreal o crescimento que ela teve. As barreiras que ela quebrou, as coisas que ela levou pro mundo e tudo mais. Esse é o perfil dela pessoal, de corredora. Porque afinal, gente, ela corre maratonas ainda. Além disso, tem as maratonas que ela corre. Mas o que acontece? A Cíntia tá comigo na minha comunidade há muito tempo. E ela segue aqui evoluindo. Ela tem a necessidade de estar comigo? Não. Tipo assim, nossa, eu preciso da Catarina? Não. Inclusive, acontece uma coisa muito incrível. A Cíntia participou de várias coisas, participou do meu grupo de mentoria por alguns anos. E nesse ano eu falei pra ela assim, Cíntia, vai pro mundo e tal. E aí, agora ela tá fazendo mentoria com uma mentorada minha. Então, assim, é lindo ver isso tudo acontecer, sabe? Essa conexão, essa troca, isso tudo que a gente faz, que a gente vai crescendo. Porque dentro do meu método eu quero conectar vocês. Gente, se eu tiver que resolver tudo de todo mundo o tempo todo, eu não vou viver. E a gente não tem como crescer. Então, a comunidade vai se retroalimentando.
Ó, leoa com muito orgulho e carinho. É isso, a Jéssica também. Ó, leu a minha agenda. Então, se a tua agenda é essa, Magda, ferrou. O teu negócio também não vai evoluir. Porque tu vai estar sempre... E aí tu vai dizer, eu não consigo. Então, por isso que... Juro pra você, quem tá com dúvida, gente, eu só quero pedir um negócio pra vocês. Olhem o Nui, porque... juro, vocês já devem ter investido uma grana em cursos, em produtos, em coisas por aí. É surreal. E talvez seja os R$ 497 que pode mudar o jogo de vocês. E as minhas alunas estão aí pra mostrar. Sabe? E o meu método, ele tem exatamente essa ideia, porque, sabe, é exaustivo ver a quantidade de dinheiro que a gente investe, as coisas que a gente faz e não dá certo. E assim, isso é uma coisa, tá? Vira e mexe, chega alguém e fala assim, ai, cara, eu trabalho com um mercado parecido com o teu, mas eu não quero te copiar. Gente, juro pra vocês, o mercado é muito abundante. Não existe esse negócio de copiar. Se a pessoa quiser assim, nossa, eu quero trabalhar com empreendedorismo feminino, eu quero ensinar mulheres a fazerem gestão, eu vou dizer que maravilha. Eu não tenho zero problemas com isso. Porque tem um ponto, o meu método, ele é muito meu. E a pessoa, ela vai criar um método dela. E tem pessoas que vão se conectar com isso, tem pessoas que não vão se conectar. Vocês entendem isso? Gastei uma grana mesmo. Eu sei disso. Eu sei. Por isso que assim, aí eu penso, vocês pensam assim, R$ 497. Aí, sabe o que acontece? A pessoa diz, eu não vou comprar esse curso da Catarina. Já me falaram isso. Porque é muito barato. Não tá certo, é muito barato esse negócio. Eu tô acostumada a comprar curso de 2.000, de 3.000. Tem alguma coisa errada. Então, por isso, inclusive, que a gente vai reposicionar esse negócio. Então, quem quiser se tornar minha aluna, aproveite pra fazer isso. A gente vai trazer várias coisas incríveis, assim. O que eu fiz, tá, dentro do meu método também, que eu posso trazer pra vocês, usarem pra vocês. Eu fui identificando quais eram os gargalos que vocês tinham. Então, por exemplo, as minhas alunas têm um grande problema que é o Excel. Muitas delas não gostam, ou não sabem, ou nunca foram ensinadas a usar o Excel. E aí, o que a gente fez? Voltou. O que a gente fez? Criamos um bônus. Vou mostrar pra vocês. Ó. Nossa, que suja que tá essa tela, meu Deus do céu. Criamos um bônus de Excel pra quem não gosta de Excel. Então, eu convidei o Eduardo, e é legal porque esse curso vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque esse curso é de um dos meus melhores amigos pessoais, meu padrinho de casamento, inclusive, e eu trouxe ele pra ensinar vocês a usarem o Excel. Então, a gente gravou uma aula, o Eduardo, ele é extremamente didático, sobre como usar o Excel. Ó, Excel pra quem não gosta de Excel, primeiro contato. Então, isso é uma coisa legal. A gente tem vários bônus que vão ser disponibilizados, ó. Cadastro de clientes, como é que a gente faz? Ele ensina do zero pra vocês fazerem cadastro, planilha de cadastro de cliente, planilha de venda, planilha financeira, gráficos, fechamento, tudo. Como é que vocês vão usar Excel? Por que eu criei isso? Porque eu fui identificando no meu método quais eram os gargalos. Eu não sou uma rata de Excel. Eu não sei usar horrores Excel, eu sei o básico. Então, eu fui lá e chamei alguém que saberia pra ensinar vocês. Então, no método de vocês têm que entender exatamente isso. Quais são as necessidades dos clientes de vocês para que vocês tragam isso da melhor forma possível. Vocês entendem? Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês? A gente ficou a live longa, mas acho que bem necessária. O método de vocês, só vocês sabem. Vocês vão criar com tudo isso que a gente falou agora. Pelos comentários de vocês, acho que quem não é... Temos alunos aqui, mas quem não é aluna tinha que se tornar aluna do Nasce agora. Por quê? Para que vocês possam exatamente passar por isso e criar o método de vocês. E criar a maneira de vocês oferecerem o trabalho de vocês no mercado. Sabe? E entenderem... Bom dia, Aline! Entenderem o que é importante pra vocês e o que não é. Como é que vocês vão criar as coisas, como é que vocês não vão. De onde é que vem as coisas que vocês criam? Porque senão fica tudo igual. Fica tudo batido. Estou de mini ferroso. O que é isso? Ah, de miniférias. Sim, ela tá de miniférias, que nem eu tava. Maravilhosa. Então, o que acontece? A gente tem que entender... Ai, aqui, ó. Vamos querer descer? Desce um pouquinho. Isso, ai, que alegria. Desceu. Então, a gente tem que entender o que faz com que as pessoas queiram comprar da gente.
queiram se conectar, queiram trocar com a gente. Por exemplo, quem compra de mim, quem se conecta comigo, eu prezo muito pela comunidade. Tem que ter autoralidade, né? Só que a autoralidade, ela vem das nossas histórias, das nossas crenças positivas. Sabe? Não adianta eu querer criar um negócio que eu nunca vivi. Por exemplo, vou trazer uma coisa pra vocês. A vida inteira, desde que eu sou, assim, adolescente, desde que eu sou criança, na verdade, meu pai sempre foi uma pessoa que sempre celebrou, sempre viveu coisas e tal, sempre trouxe isso muito forte. E, por exemplo, espumante sempre foi algo... Eu não quero parecer... Não é pra ficar desconexo, tipo, parecendo que a minha vida era um luxo, porque não era. Mas sempre foi uma coisa que a gente sempre trouxe, assim. Meu pai sempre celebrou. Ele nunca economizou nas celebrações. Tipo, vamos celebrar todo dia, tipo, dia de abrir um espumante e nananã. Então, na minha realidade, uma garrafa de espumante não é algo fora do cotidiano. Não é algo, tipo assim, meu Deus. É algo que eu aprendi a... Tanto que assim, eu sempre que eu abro uma garrafa de espumante, eu sempre brindo com as pessoas. Sempre. Nunca na minha vida eu vou abrir uma garrafa de espumante e não vou brindar. Sempre, a vida inteira. E hoje, pra mim, é algo relativamente é algo natural. E aí, então, por exemplo, quando eu vou abrir uma garrafa, eu bebo, tipo, aqui atrás de mim tem uma adega onde tem garrafas de vinho de espumante. Tá na minha rotina, na nossa rotina de casal aqui em casa. Eu trago isso pra minha comunicação, não como algo, sei lá, chique, como algo natural. A gente brinda com tudo hoje em dia, exatamente. A Thay trabalha comigo, a gente brinda com tudo. Por quê? Porque faz parte da minha história. O meu pai me ensinou isso. Isso não é live, isso é um curso. Ai, gente, eu vou tirar um print disso aqui. Porque, olha só, isso é um curso. Super dicas, ouro em pó. Aplico muito. Então, sabe, quando é que a gente constrói o nosso método? Quando a gente olha pra gente. O meu pai me ensinou coisas, a minha mãe me ensinou coisas. Já tirei, maravilhosa. Que eu trago pra minha realidade. Aí, tipo assim, tem uma galera que fala, ai, tome água na taça, não sei o que lá. A minha vida inteira eu sempre usei taça. Tipo, eu tenho uma cristaleira em casa onde eu tenho taças. Só que, olha só a questão. Não tem a ver com dinheiro, tá? Porque hoje que eu tô começando a construir meu patrimônio. O meu patrimônio. Tem a ver com histórias, crenças e com o que eu acredito pra mim. Eu construo aquilo que eu acredito pra mim. Então, por exemplo, pra mim, é natural isso. Então, não é força. E vocês sabem que é natural, não fica forçado. Agora, tem um monte de gente no mercado que, tipo, daí a pessoa vai segurar uma taça, a pessoa segura assim, e não fica natural. Então, essa questão da autoridade, só que não é, por exemplo, gente. Gente, eu caguei pra totalmente os horários da live. A Thay vai querer dar na minha cara. Tá tudo ótimo. Por exemplo, deixa eu contextualizar. É que eu fiquei 3 dias... Olha como é bom tirar umas mini férias. Voltei super animada falante. Olhem só. Até esqueci o que eu ia falar. Vou lembrar. O que eu ia falar, Kel? Me lembrei. A cara dele tá ótima. Tô amando, segue, show. O que eu tava falando, gente? Alguém... Thay, me ajuda. Ai, voltou. Voltou a criatura. Tá, volta aqui. Pronto. Só um Gente, eu trouxe pra ele essa coisa de balneário. E eu botei nele pra testar se entrava. Pra ele torcer pro Brasil. Ele não quer tirar essa desgraça. Quer ver? Da taça, beleza. Olha só. Se eu vou querem ver uma coisa? Olha só, se eu vou tirar dele... Ó, ele fica nervosíssimo. Ele não quer tirar. Tu quer ficar, meu filho? Tá bom, tá bom. A mamãe deixa. Tu com a tua roupinha do Brasil. Gente, ele está super feliz com a roupa do Brasil dele. Tá bom? Fica de roupa. Vai chegar a Copa, vai estar assim, ó. Toda suja a roupa do Brasil. Porque quando ele tem uma roupa, ele adora usar roupa. Ele não deixa a gente tirar a roupa dele. Socorro. Socorro, criatura. Realmente. Boa, beleza, gente. Que bom que vocês estão aqui comigo. Ó, da taça do marketing digital, realmente tem umas 5 páginas de anotação no meu bloquinho. Gente, depois vocês mandem os prints com as anotações, nem que seja no direct, se vocês não quiserem postar, porque eu adoro ver as anotações. De congruência com quem você é, a sua comunicação. Isso aí. Então, por exemplo, maravilhoso, era isso que eu precisava lembrar. Eu tem dias que eu tô muito arrumada, vocês me veem lá arrumadona, tal, toda maquiada. Tem dias que eu tô que nem hoje. A minha comunicação, ela faz parte, isso tá na base da minha comunicação. Por quê? Porque eu não consigo ser uma pessoa arrumada o tempo inteiro. Eu não consigo. Eu gosto de aparecer quando eu tô afim. E eu não tô sempre afim de estar arrumada, maquiada. Então, não dá.
Então, o que acontece? Eu tô trazendo pra vocês... E eu não tô me... Assim, quando eu venho aqui fazer live de casa, eu tô de pijama e coisa, eu não tô forçando algo. Eu tô tomando um café da manhã, conversando com vocês. Por quê? Porque isso pra mim faz sentido. Não tá desrespeitando quem eu sou. Por exemplo, se eu tivesse que fazer live às 10 horas da noite, isso ia ser muito difícil pra mim. Por quê? A minha cognição funciona muito melhor da manhã, não da noite. Tem pessoas que funcionam melhor da noite. E aí também isso tem a ver com a tua forma de ser produtivo. Coisa que eu ensino dentro do Nasce. Gente, é porque, juro, esse método ele foi feito pensando em todos os pontos pra vocês. Por isso que eu defendo tanto ele. Então, tá certo aparecer de pijama? Depende da tua comunicação. Tá certo, sei lá... Tipo, a pessoa tem que aparecer só com uma taça? Não, depende da tua comunicação. Tudo depende. Tudo depende, sabe? Tudo depende do que faz sentido, da tua estratégia, de todas as coisas. Então, isso é um ponto que a gente tem que entender. O nosso negócio, a gente tem que entender o que pra gente... O que faz... A gente é quem a gente é por quê? O que faz com que a gente seja quem a gente é? Essa é a pergunta. E através disso vocês vão comunicar. Sabe? E assim, não ser vocês é o maior erro que vocês podem cometer. Imagina se eu tivesse... E assim, imagina se eu tivesse que ser a pessoa que, sei lá, só vou aparecer maquiada. Eu ia aparecer 2 vezes por semana. Tá, cachorro. Beijo, desce lá um pouquinho, vai. Então, vocês têm que entender... isso no negócio de vocês. O que faz com que vocês sejam vocês? Por exemplo, eu vou ir um pouco contra o que o mercado fala. Tipo, tem a galera que odeia tipo, as roupas formais de trabalho, né? Tipo, os escarpãs e tal. O que acontece? O problema não é o escarpão. Eu já falei isso várias vezes. O problema é o que ele representa para as histórias, para as pessoas que já passaram por perrengues com ele. Tem gente, por exemplo, não sei se vocês acompanham a Boca Rosa, Bianca Andrade. A Boca Rosa, ela tá vindo agora com uma postura totalmente diferente, tipo, nova, diferente não, porque ela já era assim, mas nova, trazendo escarpãs, alfaiataria, roupas totalmente na moda e tal, porque isso é quem ela é. Aí vocês vão dizer, o problema... Eita, fiquei sem material. O problema não é o escarpã, o terninho, o que quer que seja da Boca Rosa. Onde é que eu enfiei meu carregador? Que ótimo, aqui. O problema é o que, por exemplo, eu, Catarina, já passei de perrengue enquanto eu tava nessa vida do escarpão e do negócio. As travas que isso tem em mim. Vocês entendem a diferença? Então, o problema não é o produto. É o que isso gera em mim. Então, não tá errado usar terninho. Não tá errado. Por exemplo, gente, se eu quiser me sentir muito poderosa e bem comigo mesma, cara, se eu botar uma roupa totalmente arrumadona e tal, eu me sinto mega bem. Eu adoro. Eu acho incrível. Vocês estão muito de casa, eu tô botando isso aqui pra carregar com vocês. Deu? Acho que foi. Então, esse é o ponto. Sabe? A autoridade tem muito a ver com quem a gente é. Efetivamente. Com as crenças que a gente tem. Com tudo que envolve a nossa personalidade. Não dá pra gente criar coisas que não conectem com quem a gente é. Sabe? Então, quando vocês forem criar um método de vocês, façam isso. E, assim, eu quero muito realmente deixar esse convite. Vem, Kela. Alguma titia quer cuidar desse cachorrinho? Esse cachorrinho que tá aqui, só quer ficar com a mamãe dele. Eu quero fazer esse convite realmente pra vocês entenderem como é que o meu método funciona. Pelo menos olhem a página. Tem um vídeo onde eu contextualizo todo o produto. Tem um vídeo de acho que quase 1 hora, onde eu falo todo o produto, como é que funciona, como é que não funciona. Por que ele existe? Pra que as pessoas entendam o que elas estão fazendo, o que elas estão entrando. Então, eu quero convidar vocês a pelo menos olharem, porque, assim, muitas das soluções que eu apresentei pra vocês hoje, de uma forma muito superficial, porque a gente tá numa live, a gente tem essa solução lá e às vezes vocês não estão olhando.
E o método de vocês, ele, assim, ele pode... Vocês podem ter um método incrível, que pessoas não tenham os resultados que elas precisariam, pelo simples fato de elas não saberem qual é o método de vocês, porque vocês não comunicam ele. E quando vocês não comunicam o método de vocês... Desce. Quando vocês não comunicam o método de vocês, vocês não fazem com que as pessoas tenham resultados que elas poderiam ter. O método de vocês, ele pode ajudar um monte de gente. Se a Su pegar o método dela e me falar assim, Cata, eu criei um método para mulheres que trabalham no mercado digital com mentorias, por exemplo. Eu vou dizer, caramba, isso é pra mim, eu quero ver como é que funciona esse negócio. Então, só que isso não adianta ela criar um método que não funcione com ela, que não converse com ela, que não respeite quem ela é. A base do método de vocês tem que respeitar quem vocês são. Senão não vai funcionar. Por quê? Isso também é assunto para outra live, mas a equipe de vocês, ela tem que replicar isso. O método vai muito além da gente. Vocês entendem? Gente, me digam aí o que foi bom pra essa live. O que vocês curtiram dessa nossa live aí? Me digam. Com uma grande live, mas eu quero saber o que fez muito sentido pra vocês. O que vocês aprenderam? E eu quero de verdade, gente, pelo menos olhem o que é o Nasce. Porque às vezes pode ser o que pode, sabe, dar um giro 360 no negócio de vocês. E vocês não estão fazendo. Eu sou muito feliz, sabe, em olhar hoje e ver que tantas pessoas são ajudadas e desenvolvidas através. Importante, tá? Não há... Quem for... a sua autoridade e seus valores. Exatamente. Gatinha, pra você se tornar... Quero que você se torne leoa. A sua autoridade e seus valores. Você me faz lembrar das viagens que eu fazia para ver meus avós e porque eu quero crescer no meu negócio, pra poder viajar, comer bem e ter qualidade de tempo com minha família. Olha aí, aqui tá a solução. Magda, a solução tá aqui. Então, o que falta pra ti? Sabe? A gente tem uma parte do NUI, do Nação Empreendedora, que a gente olha bem isso, sabe? A gente cria o teu perfil de comunicadora e a gente olha exatamente quais são as suas histórias, como é que elas se contextualizam, como é que elas se conectam com o teu produto, com as coisas que tu faz. Exatamente pra isso. Se pra ti é importante isso e faz parte da tua história, não pode criar um negócio, por exemplo, que seja físico. O teu negócio, ele tem que ser digital. Eu preciso dar um tempo pra me entender e eu prezo muito isso, autoconhecimento. Assim, deixa eu dizer até um negócio pra vocês. Eu, às vezes, não começa latindo. Não necessariamente é se dar tempo, é saber o que fazer. Sabe? É saber pra onde ir. Pra mim, me fez lembrar que a minha história é importante e é repensar o porquê do meu negócio. Ai, gente, que bom. Você vai conseguir, já conseguiu, mano. Vocês estão entendendo como vocês têm a própria solução? E o meu objetivo é orientar? Então, minha gente, eu quero realmente fazer esse convite, assim, pra vocês entenderem o que é o Nasce, porque ele foi feito pra vocês. Acredito que eu esteja muito apegada ao meu negócio de vendas de maquiagem, mas vai deixar ele, mas parece que é necessário. Aí tá o ponto. E aí a gente vai descobrir exatamente isso. Gente, pra que eu conseguisse construir o negócio que eu tenho hoje, eu inclusive estou tendo que abrir mão de algumas coisas nesse exato momento. E dói. Dói. Mas eu penso, o que eu quero construir? Por exemplo, eu quero, provavelmente em 2023, começar a pensar, tipo, e filhos? Então eu preciso criar um negócio que respeite isso. Porque lembre, o mundo das mulheres, ele tem diferença do mundo dos homens. Então, tudo isso tem que ser pensado. E aí é um negócio. A gente tem que olhar pra isso. Então, vocês entendem? Tudo
às vezes a gente tem que deixar aí coisas que doem. Porque precisa. Então, gente, tá muito bom esse nosso papo, mas eu vou. Porque senão a gente vai ficar aqui até dias e dias, tá? Ó, amei estar com vocês. Semana que vem tem mais. Quem quiser, venha virar. Assim que vocês se tornarem alunos, me mandem um print de vocês como alunas, que eu fico muito feliz. E quem tá aí sabe, eu me dedico muito às minhas alunas. Porque eu quero... Assim, o resultado de vocês é o meu resultado. Então eu preciso que vocês tenham resultado. Então, é exatamente isso. Ó. Ou pelo menos já da loja. Magda, eu te faço até entender o que tu tem que escolher. Pra onde que tu tem que ir. Mas baseado em ti. Certo, gente? Ó. Foi um prazer estar com vocês. Semana que vem temos mais. Ai, minha vida e meu trabalho agradecem cada minuto aqui. Ai, suas lindas. Obrigada pelo carinho. E é realmente isso. É a nossa evolução. Beijo, gente. Até semana que vem. E estou aguardando quem for vir pro lado de cá. E depois eu vou mandar pra vocês o nosso link pra vocês entrarem no nosso canal, tá bom? E receberem o material e resumo. Beijo.